Fala galera, eu sou o Pipo Campagnola. Eu sou o Edu Mancini. E esse é o Vida 360. Hoje, nosso segundo episódio da série de corridas, vamos começar a falar sobre provas. Vai correr a sua primeira prova, então quais são as primeiras provas, a semana que antecede essa prova, o dia da prova e o depois da prova. Como é que você se sentiu, como é que você se saiu. Vamos falar um pouquinho sobre como é a sua primeira prova. Bora bate-papo. Bora bate-papo, vamos lá. Edu, primeira prova. Você já passou por isso? Eu também. Hoje a gente vai trocar um pouquinho de experiência. Aquele friozinho na barriga gostoso. Né? Então assim, a gente vai trocar um pouco das nossas experiências de primeira prova e tentar ajudar o pessoal de casa a passar menos perrengue. Acho que é isso, essa é a palavra, né? Porque passa perrengue, não passa? Passa perrengue, você fica meio perdido, não sabe o que fazer, até se encontrar, saber pra onde vai, de onde vem, quem é meio embaçado. E aí, pra gente começar, eu acho que dificilmente alguém escolhe a primeira prova sendo mais que 10 km, né? Então a gente vai focar nesse episódio, sendo a primeira prova, em distâncias mais curtas. E hoje eu vi que dando uma pesquisada, tem bastante prova de 4 km, de 4 em diante, né? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 10... Tem umas que os caras até ousam fazer 12, né? 12 km. Até 12 km seriam distâncias razoáveis. Dependendo né? do tempo que você está correndo, totalmente cabível. E a gente vai tentar passar um pouquinho aí do que a gente vivenciou e ajudar na escolha, enfim, nesse passo a passo aí dos procedimentos, fazer com que você não esqueça nada. Eu acho que isso é importante. E é claro que se você está imaginando aí em fazer sua primeira prova, o primeiro ponto é entrar lá na internet e caçar sua primeira prova. Fiquei até impressionado com o quanto o circuito de corrida vem crescendo no Brasil. Então acho que ele já retomou, se não a normalidade, mas quase que a normalidade pós-pandemia. E eu acho que até pós-pandemia, quem corria voltou a correr e trouxe uma galera que não corria para começar a correr, cara, porque parece que aumentou muito de corredores novos. Sim. O número de corredores novos é muito grande. Eu acho que sim, acho que a pandemia ajudou na atividade externa, né, no outdoor, porque as academias ficaram fechadas há muito tempo, então o pessoal foi para opções externas, então acabou ajudando. E a corrida, como a gente já falou, pela facilidade que tem de você começar a correr, ela se beneficiou disso e agora as provas realmente elas voltaram com força total, acho que a gente pode dizer assim. E a gente vai começar aqui, como a gente falou, vai lá para a internet, então eu dei uma pesquisada. Eu acho que das provas principais, né, claro que isso vai atingir provavelmente as capitais dos estados, mas com certeza tem uma corrida menos expressiva ou de menor tamanho aí na sua cidade mesmo, porque é uma modalidade que cresceu demais. Mas acho que, assim, até uma dica, né, para quem vai fazer a primeira prova, como você escolhe a primeira prova, que tipo de prova é essa? Ela vai ser uma prova que você tem que se atentar, quais são os detalhes que você tem que prestar atenção por ser a sua primeira prova. A minha dica, né, o que eu acho que teria que acontecer para facilitar a sua vida, escolher uma prova que é sabida que tem uma boa organização, ou seja, que você vai lá pesquisar, conversa com a galera e a galera fala, é uma prova que acontece não é a primeira prova. Pegar a primeira edição de prova, pode ser que você corra o risco de enfrentar alguns problemas. Procurar escolher uma prova mais curta e com menos altimetria. O que significa isso? A prova que tiver menos de subida e descida. Porque você se preocupa mais com a logística da prova, como chegar, a hora de chegar, quem que é, como é que larga e tudo mais. E você não tem que se preocupar tanto em ter que se superar nas subidas na sua primeira prova. Conforme você for caminhando nas provas, fazendo uma prova, 2, 3, aí vai acabar acontecendo de uma prova ou outra você se colocar numa situação onde você vai acabar enfrentando uma subida, uma descida, um dia de chuva. Sim. Entendeu? Então aqui eu já deixo uma crítica para os organizadores. A gente não tem ascensão acumulada dos percursos nas provas de corrida. Não tem o quê? Ascensão acumulada. A gente tem a distância, tem o mapa, mas você não sabe onde é a subida e descida. Se você não conhece o lugar, altimetria, né? Então a gente não tem altimetria, você não tem ascensão acumulada.
Então isso é uma informação que para quem está começando sofre um pouquinho. É para você entender como é que funciona. Se você está imagina que você está num circuito, tá? Aí você tem uma subida de 10 metros. Aí você desce 5. Aí você sobe mais 10. Você tem 20 metros de ascensão acumulada. Exato. Você teve só 5 de descida, mas você teve 10 de subida. Então em algum momento se você vai chegar no mesmo lugar, em algum momento você vai descer. Mas enfim, é você somar todos os metros subidos na prova. Subidos na prova, né? Não Não precisa necessariamente ser uma única subida de 50 metros. Exato. Você pode ter 10 subidas de 10 metros, que vai dar 100 metros. Exato. E aí, dependendo da distância, isso vai ser muito ou pouco. E também tem a inclinação dessa subida. Ela pode ser uma inclinação, uma pouca inclinação, então ela tem uma subida com uma inclinação pequena, como pode ser uma subida curta que você tem quase que escalar, né? Aí fica... pode ser os 10 metros em 200 metros, ou pode ser os 10 metros em 400 metros, né? Então tem uma diferença muda grande. bastante. Mas isso é uma informação que eu deixo assim, quando você for olhar o mapa da prova, é interessante que seja um lugar que você já conheça, né? Ou então você procura informações, provavelmente, na minha indicação, acho que tem grandes circuitos de corrida no Brasil, e eu acho que esses circuitos eles têm uma estrutura melhor, eles atendem melhor. Então seria a minha sugestão. Até separei, só pelos estados aqui, 4 circuitos grandes que a gente tem, que são circuitos de corrida da Live Run, XP, Track and Field Sports, Night Run, todas essas noturnas, e o circuito das estações. Nessa brincadeira aí, a gente tem prova praticamente em toda a região sul, sudeste, quase todo o nordeste, algumas no norte e... Algumas no centro-oeste. Centro-oeste. Brasília, com certeza, quase todas têm. Então, acho que assim, isso atende o grande público corredor. Mas eu moro no estado... Vai precisar dar uma pesquisada, mas com certeza existe alguma prova que já tem renome, tem uma estrutura melhor, uma organização melhor. Essas que a gente está falando aqui, a gente já sabe, a gente já correu algumas, sabe que é legal e indica. Indica porque quando a prova é bem estruturada, ela gera menos preocupação para você, né? Então tudo isso é interessante. Então a gente está deixando aqui algumas opções, depois a gente deixa na descrição quais são esses circuitos, podemos até deixar o link, só a Track and Field que não tem link, né, que ela é por aplicativo. Mas a gente deixa marcado isso, enfim, isso é fácil. Legal. Achei a minha prova, na minha cidade tem uma prova dessas que você falou. Ou perto, né? Ou pertinho, que dá pra ir de boa. Achei a minha prova. Entrei no site lá, quero fazer minha inscrição. Como é que funciona isso? Primeira coisa, galera, não deixa pra fazer de última hora, porque existem as mudanças de valor de lote e muda muito. Tô falando assim, muito quanto? Chega a dobrar o preço. Dobra o preço, né? Então não deixa pra última hora. Enfim, achou, provavelmente, hoje tem até a opção de fazer por Pix, né, mas provavelmente cartão de crédito, Pix, são essas opções. Então vai preencher seus dados lá, nome, vai fazer um cadastro com certeza. Se atentem muito aos dias e horários e local de retirada do kit. Só pra você entender assim, quando você faz a sua inscrição, você tem que escolher, normalmente essas provas, vamos pensar que é uma prova que tem 5 e 10 quilômetros. Então você tem que escolher, na hora que você for fazer a sua inscrição, escolher a distância que você vai correr, toma cuidado para você não comprar um kit. E em geral, os valores são os mesmos, seja para 5, seja para 10. Isso. Cuidado para não comprar um kit de 10 e você correr 5, você vai ser desclassificado. Não vai contar o tempo, Não vai contar o tempo. Ou se você pegar o de 5 e for correr 10, a mesma coisa. E aí, normalmente, os caras dividem os kits. Hoje em dia, eles estão fazendo kits econômicos. Normalmente, como é que vem um kit normal, básico, como é que ele vem? Você vem com uma sacolinha, normalmente. Nessa sacolinha vai vir uma camiseta da prova, um número de peito que já vem com o chip em geral. Ou o chip de tênis, Ou o chip de tênis. E vem algumas amenidades dos patrocinadores da prova. Isso. Um gel, uma barrinha, um shampoo. Os caras colocam... Vem cupom de desconto. Cupom de desconto. Os caras colocam uns mimos lá dos patrocinadores. E a medalha de finish que você pega e a medalha que você pega depois que concluir, certo? Isso seria um kit mais ou menos normal. Esse é o padrão. Daí os caras estão fazendo hoje o quê? O kit econômico. Que você pega só o número de peito e a medalha quando você termina. Isso. E tem os kits premium que você tem camiseta de finisher, que é uma camiseta que tá escrito finisher, né? Óbvio. Pra quem terminar a prova. Tem com jaqueta, tem com... tem camisa manga curta, manga comprida, com viseira. Aí, óbvio, cada kit desse vai ter um valor diferente. Aí você escolhe o que te agrada e aí, primeiro passo concluído, inscrição feita. Tenho que retirar meu kit.
Aí, exatamente. Depois, você vai ter que retirar o kit em algum momento, então lá é legal você já olhar, já saber. Acho que vale até um ponto aqui, Pipo, antes de pensar em retirar o kit, que é na hora que você vai fazer a sua inscrição, via de regra, nesses lugares que tem inscrição, você tem lá o percurso, de onde vai ser a prova, a hora que vai largar, tem todas as informações. Isso, é legal. O contrato, como é que chama? Na verdade, o regulamento. Isso aí tá em eu acho que é informações gerais, nem tá em regulamento ainda. Você vai ter todas as informações pertinentes à prova, vão estar na hora que você faz a inscrição. Isso, mas nós vamos retomar porque na hora que faz a inscrição é uma coisa e às vezes tem algumas mudanças, então a gente vai falar disso mais pra frente, que é importante. Inscrição feita, prova definida, já sei a prova que eu vou fazer, já sei a data, tudo certinho. Qual que é o próximo passo? Preciso treinar para essa prova. Exato. Né? Para quem está começando a fazer prova, a minha sugestão, até o Edu vai poder falar um pouquinho de experiência dele. Eu, como venho do esporte e sempre, das modalidades todas, sempre tive orientação, treinador, a minha orientação é que você tenha algum treinador para te orientar a montar, a estruturar o treino para essa sua prova, para o seu objetivo. Tá? Ah, é essencial? Não, não é essencial. Você pode fazer a prova sem, mas vai te ajudar muito? Vai. O Edu pode falar. Cara, eu comecei a correr por minha conta, como a gente já falou no outro episódio, né? Coloquei um tênis e saí pra rua correndo. Comecei naquele processinho que a gente já conhece, de quem tá começando a correr. E me inscrevi na primeira prova quando eu já tava fazendo mais do que eu deveria, sozinho. Eu tava correndo 5, 6 dias por semana, por minha conta. Tava com uma coisa que a gente chama de overtraining, né? Óbvio, você vai pra prova, você não vai dar sua melhor. Você não tá preparado. Pelo menos eu não achava que eu tava, né? Aí quando você vai para uma parte que é que nem academia, cara, você vai fazer musculação, se você entrar numa academia de musculação, sem nenhuma instrução, você vai fazer o que você acha que tem que fazer. Aí quando chega um instrutor, você vai fazer menos e vai ter mais resultado. Exato. Entendeu? Eu acho que a ideia de você ter um instrutor te ajudando na corrida é ele te ajudar a ser mais eficiente. Isso. Você vai fazer menos força e vai ter um melhor resultado, vai se machucar, ter menos risco de se machucar, né? Mas é isso, você vai ser mais eficiente. A eficiência no sentido de treinar menos e melhor e poder chegar na prova para entregar o seu melhor na prova. Então, uma coisa muito legal que você fala, que eu acho que é muito importante, que é uma coisa que eu só aprendi isso depois que eu comecei a treinar contigo, treinar com a equipe, ter um treinador. Que não é chegar a qualquer custo. Você não é, eu vou cruzar a linha de chegada porque eu vou ser um guerreiro. Não. Eu vou chegar atravessar a linha de chegada bem, feliz, me divertindo, sambando. Por quê? Porque eu não quero me matar. Eu me matei no treino. A corrida é para executar aquilo que eu treinei. Se eu me matei na corrida, eu não treinei direito. Sim, Pelo menos assim. Mas é isso. Meu ponto de vista é assim. Você tem que entregar tudo na corrida. Mas você tem que chegar com o tanque vazio na linha de chegada. Na linha de chegada. Né? Não tem que chegar sofrendo, arrastado. Não pode escolher uma prova de 5 e morrer no 3. Mas agora que tá começando, né? Senão você vai até perdendo tesão da corrida. Exatamente. Tem uma questão psicológica envolvida. Então você tem que estar preparado. O treinador vai te ajudar nisso. A te dar orientação, uma referência de pace. Ele com certeza vai conhecer o percurso onde é a prova. Ele vai montar um plano para a prova. E aí eu falo que na prova você nunca tem um plano só, porque você pode estar no seu melhor dia, pode estar num dia normal ou num dia ruim. Então você tem que entender qual que é o seu ritmo para cada dia, né? Então o começo da prova é importante. Em via de regra, a gente está começando, a gente está muito empolgado, né? Então passa alguém correndo do nosso lado mais rápido que a gente já quer correr mais. E o treinador, ele sabe olhar para você, e como ele está isento, ele está de fora, e a função dele é te ajudar a encontrar o seu melhor, ele vai falar assim, cara, segura, não é bem aqui. Então, você vai para a prova, ele vai falar assim, olha, é melhor, vai na prova, você vai fazer esse pace, você vai correr nessa aqui, você vai tem esse, ele vai te dar mais ou menos um mapa de como você vai se comportar, né? na prova. Vai te dar o norte. E no treino também. Tem dia que é para fazer força, tem dia que é para rodar mais leve. E essa diferença de intensidade nos treinos é que vão fazer você melhorar, né? Porque quando você corre por conta, a gente tem aquilo de correr um pouquinho melhor ou um pouquinho mais por dia. E aí cobra muito caro esse preço. Né? Cobra muito caro porque entra em overtraining. Primeiro que você se empolga, você passa a correr todo dia. Porque realmente você vai evoluir. Sem dúvida nenhuma você evolui. Mas é um custo muito alto. Então assim, quando a gente está voltando a falar de treino, quanto tempo eu treino para essa prova? Qual é a minha periodização? Qual é o mínimo aceitável para eu treinar para uma prova? Eu já estou treinando, já está tudo certo, já estou correndo. Depende um pouco do ponto de partida, né? Se você já consegue concluir trotando os 5 km,
eu acho que em 4 semanas você consegue ter Fazer uma evolução fazer um significativa. treino específico para aquela prova. Exato, você consegue ter uma evolução e falar, não, vou dar uma melhorada aqui. Agora, não, pô, eu ainda não tô correndo, ainda tô trota e caminha e trota e tal. Eu acho que você pode dobrar esse tempo. 8 semanas. Eu acho que você pode levar para 8 semanas para fazer uma coisa mais gradativa, sem exigir demais do corpo, mudar até a rotina, né? Sair às vezes de 3 vezes por semana e colocar uma semana ou outra 4 vezes. Claro, assim, nada te impede, isso não existe nenhum impedimento de você se inscrever numa prova e fazer a prova correndo e caminhando. Perfeito. Não existe impedimento. Você vai demorar mais tempo, existe. Claro. A gente que participa de prova quase toda semana, cara, a gente vê isso com uma enorme frequência. Sim. Tem uma boa galera que vai pra prova e corre, caminha, corre, Perfeito. corre até onde dá aquela caminhada pra recuperar, depois corre mais um tanto. Sem dá aquela dúvida recupera- nenhuma. Então, assim, isso é ok. Mas se você quer participar de uma prova pra performar um pouco melhor nessa prova, pra dar o seu Isso. melhor, né? Eu acho que é isso. A prova ela tem que ser. A prova tem que ser o final de uma etapa. Né? Então, essa minha etapa, na minha vida de corredor, ela vai chegar até essa prova, eu vou fazer tal tempo. Numa outra prova de condições semelhantes, porque a gente sabe que temperatura, altimetria, percurso, tudo isso influencia muito. Mas é possível com o treinador ele falar, ó, essa prova, apesar do tempo ter sido pior, você foi muito melhor. E ele vai indicar quais as questões que mostram isso. Teve mais subida, tava mais Exato, frio, muito tava ventando. Quente, ventando, frio, enfim, ele fala, não, Tava aqui foi chovendo, melhor. tinha muita gente. Às vezes é melhor um 32 minutos numa prova de 5 km, que foi sua segunda prova, do que aquele 31 que você fez na primeira. Né? Então tem essa relação e às vezes isso... A gente fica muito, às vezes, apegado ao tempo e se desmotiva por isso. E não é bem assim. A dificuldade da prova torna essa questão do ritmo muito individual para cada prova. Então é essa condição. Então, vou dar um exemplo. Né? Um atleta mais pesado, numa prova plana, ele tem menor interferência do peso. Numa prova com subida e descida, ele vai sofrer um pouquinho mais. Vamos colocar eu e você correndo. Eu sou muito mais pesado que você. Exato. Se a gente correr no mesmo ritmo, Eu sofro muito mais. o desgaste energético seu é muito maior que o meu. Muito maior que o meu. Se a gente colocar ali, vamos colocar um pace de 6. Pace médio de 6. Que é um pace ok, tá? Muita gente tem esse pace como referência. E a gente fizer uma prova de 5, 6 km com uma altimetria considerável, você vai ter um desgaste muito maior. Né? Porque é pesado para subir e pesado para frear descendo, que a gente sabe que tem descidas que não dá para soltar, né? Então esse ponto também é interessante. Legal. Nessa fase de treinamento, tem mais uma coisa que a gente vai treinar. Treinar o quê? Treinar que equipamento usar. Fazer os testes, né? Tomar água, se eu vou comer alguma coisa ou não, né? Nesses 5 quilômetros. A gente tem que pensar, a gente tem que pensar que o seu treino é um ensaio. Exato. Então, ele não é só físico, não né? é só físico. Então você vai treinar o que você bebe, o que você come, que tênis você usa. E você vai pra prova, o dia da prova é imprescindível, é mandatório que na prova você use aquilo que você treinou. Não experimentam, comprar um tênis na véspera da prova e vou usar ele na prova. A probabilidade de dar ruim é muito grande. Um gel, um isotônico, que seja. Experimenta sempre antes, né? E aí, pra quem já quer um pouquinho mais, quem já pegou o gosto pela corrida, pra esse tipo de situação, a musculação passa a ter um papel, sim, eu vou falar que é essencial. Primeiro porque você começa a criar os intervalos corretos. Então você corre um dia, outro dia você faz musculação, depois você corre de novo. Isso torna você ativo por mais dias, mas não exigindo demais aquela musculatura sempre. Eu só queria dar um passo atrás aqui, Pipo, para falar ainda um pouco mais. Deixa eu só dar um pouco mais de ênfase na escolha do equipamento e, assim, não só do equipamento, mas na preparação, que não é necessariamente a parte física, mas do que você vai se cercar para a sua prova. Então, assim, se você vai fazer uma prova, por exemplo, em Porto Alegre, no inverno, você tem que saber que o equipamento, quando a gente fala equipamento, a gente está falando de relógio, roupa, tênis, bermuda, calça, tudo que você vai vestir e usar e consumir, na prova. Bebida, alimento. Se você vai correr uma prova em Porto Alegre no inverno, ela vai estar frio. A probabilidade de estar frio é muito grande. Se você vai correr em Natal, no Rio Grande do Norte, a probabilidade de estar quente é muito grande. Sim. Então, o equipamento que você não vai treinar de bermuda e regata aqui em Campinas, quando nós estamos aqui, e para correr em Porto Alegre, a diferença de 20 graus a menos.
Você entendeu? É difícil. Sim. O importante é o seguinte, tá na dúvida, leva mais. É porque senão o que acontece? Você vai treinar de bermuda e na hora de você chegar lá vai ter que meter uma calça. E se você não treinar aquela calça pode te machucar e pode estragar a tua prova. É o que eu queria dizer mais ou menos isso. É tentar trazer pro teu dia do treino o mais próximo possível daquilo que você vai executar na tua prova. Quando você tá aí, vamos pensar que você treinou 8 semanas pra tua prova, você sabe, você dedicou, você deu o máximo, aí você não experimentou nenhum gel. Você não se hidratou direito nesse seu treino, certo? Ou treinou com uma roupa inadequada para onde você vai se propor a prova. Por isso que a gente indica, como você falou no começo, procurar provas dentro da sua zona de conforto. Exato. Porque aí você já sabe que o clima não vai mudar muito. E mesmo assim, no dia da prova, tô na dúvida, leva um manguito, uma segunda pele, leva. Lá na hora você toma essa decisão, se você usa ou não. Então, mas assim, tenha treinado o minimamente possível, pelo menos uma volta com a roupa. Claro, sem dúvida nenhuma. Pra você entender o que está acontecendo. Exato, eu acho que isso é importante. E aí, só voltando um pouquinho, e retomando nossa evolução aqui, a questão da musculação. Ela é importante para ela preparar sua musculatura, porque eu falo que dia de prova é dia de prova, né? É dia de entregar o máximo. Para entregar o máximo, você precisa estar preparado. E o fato da musculação fazer parte da preparação, ela te prepara melhor, ela te condiciona melhor, ela tá ali para gerar um estresse no músculo, uma exigência maior do que a corrida vai gerar. Então, por mais que você use na corrida, você já teve essa experiência por outro lado, né? Então tem realmente dias que você faz na musculação e você fica dolorido. E é proposital aquilo. E aí no dia seguinte você não vai correr bem e tá tudo certo. Por quê? Porque naquele momento a musculação foi a prioridade para gerar um desgaste maior, para que daqui 4 ou 5 dias a sua corrida, você já fala, agora eu consigo fazer mais força. Exatamente o que eu tô tendo agora, eu tenho o ganho daquilo que eu fiz na musculação. Isso é um processo de evolução. Então, para quem realmente pegou gosto e quer fazer a coisa certinho, a musculação ela é essencial, não para você ser um atleta de fisiculturismo, essas coisas todas. A musculação ela é acessória à sua atividade principal, mas ela faz muito bem, ela é muito importante. Acho que não existe nenhuma atividade esportiva, pelo menos até onde eu saiba, que não tem indicação, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, um piloto de Fórmula 1 faz musculação. Muito. Faz musculação. Um piloto de motocross faz musculação. Um ciclista faz musculação. Um patinador faz musculação. Todo atleta faz, exatamente. Porque vão trabalhar músculos específicos para aquela atividade física e os acessórios, os outros músculos que não podem ficar de lado, porque eles vão te ajudar a te manter o equilíbrio, entendeu? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é importante. Então a fase de preparação, esses pontos são os principais. Tá, chegou a semana da prova. Outra coisa, em geral, salvo algumas exceções, ou raras exceções, as provas acontecem de domingo de manhã. Isso, ou sábado ou domingo, é isso mesmo. A grande maioria das provas acontecem de domingo de manhã. Então aqui estou no meu domingo, aqui na minha casa, com a minha inscrição feita. Em geral, os kits a gente retira 2 a 3 dias antes da prova. Até um dia antes, né? Até um dia antes, né? 2, 3, de 3 dias até o dia da prova. Tem prova que entrega até no dia. Então eu tô aqui, já sei onde eu vou retirar meu kit, já tô na musculação, já treinei, já testei minhas roupas e tal. Estou uma semana da minha prova. Hora de voltar pro site, olhar orientações finais e ver se não mudou nada, ver se não mudou a largada. Se não teve alteração de percurso. A gente tem, às vezes, algumas mudanças de percurso, inclusive, por liberação da engenharia de tráfego, mudança climática. Caiu uma ponte, sei lá, aconteceu alguma coisa, caiu uma ponte. Por exemplo, atualmente no Rio de Janeiro tem uma parte do percurso que se chover eles fecham por causa daquela ressaca que teve. Isso. Teve aqueles abamentos, não lembro exatamente o local exato, onde teve aqueles abamentos. Ciclovia da Niemeyer lá, né? Então se choveu ali fecha. Isso, tem um percurso marcado ali, já não tem nem colocando a prova tem o plano B, então é legal entrar na semana da prova, você entrar, que às vezes a sua largada antecipa meia hora, 15 minutos, alguma coisa assim. Presta atenção no mapa e já procura algum lugar onde você possa estacionar. Isso é tudo feito na semana de prova para no dia da prova não tornar preocupação. Se não se torna preocupação. Aí você achou que ia gastar 5 minutos para estacionar o carro, gastou 20, aí já atrasa. Você não pode ter esse tipo de preocupação, porque você já vai ter uma tensão, uma ansiedade natural. Sua primeira prova. Essa semana que antecede a prova é você eliminar o máximo de problemas para o dia da prova. Já resolve tudo, já deixa tudo resolvido. Por isso que eu aconselho a retirar o kit antes. Isso. Já retirou o kit, já tá com tudo resolvido, já tá com todas as suas coisinhas separadas, tudo bonitinho. Já sabe onde vai parar o carro, já sabe onde larga, já sabe onde é o percurso. Vamos dar um exemplo, pegou o kit na sexta. Tá, chegou em casa, sábado, você foi lá, acordou, deu seu trotezinho lá pré-prova, vai chegar em casa, vai olhar
lá no site, pô, não mudou nada, meu horário tá aqui, já sabe seu horário, sua logística de amanhã, quanto tempo antes eu vou chegar da prova, porque eu tenho que aquecer, tá aqui, beleza. O que eu vou levar pra prova? Separa tudo. Deixa tudo separado. Veja se você tem a quantidade de gel que você vai precisar. Isso, tudo. Se é que você vai levar gel, né? Cria o seu método. Tênis, meia, seus shorts. Cadê o número da prova? Já pôs na camisa? Vai usar o cinto? Enfim. Vai usar óculos? Vai usar viseira, boné? O que você vai usar? Vai levar um manguito? O relógio tá com bateria? A pochete que você vai colocar o celular? Você vai levar celular? Separa tudo. Deixa tudo ali. E algumas coisinhas a mais, né? Uma mudança climática, é sempre legal levar uma outra camiseta. Quase todas as provas eles costumam ter guarda-volumes. Guarda-volumes, exato. Então é legal pegar a sacolinha de prova para você poder colocar algumas coisas. O que eu aconselho? Um protetor solar. Uma barrinha de cereal. Uma barrinha. Enfim, deixar ali as suas coisas de... Exato, um corta-vento, suas conveniências ali. Tudo isso no sábado já está resolvido. Pra você dormir tranquilo. A gente já entra pro... Na semana final. No último dia que você tem pra respirar antes de ir pro rebento. Eu tô contando mais ou menos isso, né? Então chegou na sexta, você retirou o kit, sábado à tarde você resolveu isso aí. Cara, questão de 1 hora você resolve tudo isso. Você põe seu número, separa todas as suas coisas, confere 1 milhão de vezes e tá tudo tranquilo. Antes da gente passar pro domingo fatídico, vamos pensar que a prova vai acontecer no domingo, certo? Sábado à noite. Aí começa já a sua prova começa antes. Isso, começa a rolar um pouquinho de ansiedade. Então é a hora do quê? É a hora de entrar no modo prova, no modo de preparação. Não vamos experimentar coisas novas no jantar. Pra mim, por exemplo, eu já começo, a minha prova é no domingo, o meu sábado já é um sábado de meditação. Já é diferente. Já é mais light. A minha alimentação é diferente, eu me hidrato melhor, procuro colocar mais carboidratos de forma que eu vou já fazer minha reserva de glicogênio, sabe? Já deixo minha coisa, tá tudo separadinho. Já não sai para eventos sociais, já não sai não tem bebida alcoólica. Vou tentar dormir cedo, Isso. porque vai ter uma ansiedade, você vai ficar estressado, você vai dar um nervosinho. Não vai dormir bem, né? Não vai dormir bem, você vai ter que acordar muito mais cedo do que você está acostumado, é bem diferente, vai ter que se deslocar para a prova. Então, o meu sábado, eu já... Cara, porque assim, volto a repetir, vamos supor que você treinou aí 2 meses para a prova, você investiu dinheiro, comprou roupa, comprou tudo. Você não vai por causa de um dia jogar tudo por água abaixo. Não, você fez isso, então você tinha data. Pô, por que você marcou um jantar um dia antes, né? Não é? Você até... Não estou dizendo que você não pode ir no jantar, você pode ir no jantar. Mas, cara, saiba que você vai ser uma pessoa diferente naquele jantar. Você não vai lá tomar uma garrafa de vinho. Né? Não vai encher a cara de comer uma feijoada, comer, sei lá. Isso. Você entendeu? Para no dia seguinte que correu isso. Sabe qual que é o problema? O problema é que você pode ter uma dor de barriga no dia da prova, você pode ter uma indigestão, você pode ficar inchado, você pode reter líquido. Tudo isso vai, de alguma forma, interferir negativamente, inclusive, na sua diversão, cara. Eu não vou nem falar de desempenho. Dica importante, quase que imprescindível no seu kit que você montar no sábado. Rolo de pH? Não, como é que chama? Lencinho umedecido. Lencinho umedecido. Leva, porque chega nas provas, você não sabe se tem banheiro químico, às vezes não tem papel, não sei o que. Leva, é imprescindível, porque a hora que você chegar lá, vai dar vontade de ir ao banheiro. Ainda mais que a primeira prova, vai dar vontade. Então não tem erro. Então, falando disso já, vamos passar pro dia seguinte. Café da manhã, mesma coisa. Sem novidades. Antes de falar do café da manhã, pensa assim, a sua prova, vamos colocar em valores hipotéticos pra galera entender. Você vai largar, a sua prova vai largar às 7 horas da manhã. Então sua corrida, tá marcado pra sua corrida largar às 7 horas da manhã. Via de regra, meia hora antes, 6h30, a equipe da organização começa a fazer um aquecimento, tem uma banda, tem uma música, começa a fazer uma animação pra galera acordar. Começou o evento. Você vai ter que ter chegado lá às 6, pelo menos meia hora. 6h15, no limite. 15 minutos no limite antes pra você conseguir chegar, se encontrar, saber onde que é a largada, porque dependendo do tamanho da prova, fica complexo. Onde que eu largo? Onde que é a largada? Você precisa saber onde é o guarda-volumes, pra você poder ir no banheiro. Exatamente. Pra poder aquecer um pouquinho. Pra não chegar aqui no desesperado, já correndo antes da corrida, né? Exato, então, exatamente. Então você pensa que você... Vamos colocar vamos na minha? 1 hora antes da prova, você tem que estar na prova. Então se a prova é às 7, às 6 tem que estar lá. Certo? Isso. Então agora você volta para a hora que você tem que acordar, como é que é teu café, teu tempo de deslocamento até a prova, para você já chegar lá com 1 hora antes de largar, para você ter folga. Exato. Entendeu? Demorou mais para estacionar o carro. Pô,
perdi 10 minutos. Você ainda tem 50 minutos, só tranquilo. Alguém fez uma cagada lá e por causa desse alguém você se atrasou, você enrolou e... Exato. Falou, mas eu fiz tudo direitinho, tá? Mas tem um outro que pode não ter feito e atrasa do teu lado, entendeu? Isso, aí, vamos lá, passou essa logística inicial de prova. Café da manhã. Sem novidades, aquilo que você está acostumado. Provavelmente você já treinou no final de semana, nesse horário, e já sabe o que você comeu de café da manhã. Aquele dia vai bater um pouquinho diferente com a da ansiedade. É muito provável que você vá ao banheiro na sua casa e a hora que você chegar na prova. Então chegou, beleza, cheguei lá, vi onde eu guardar volumes, fui no banheiro, não sei o que, tô bem. Tô lá com a minha sacolinha. Assim, só vou deixar bem pontuado. Acordou, toma o seu café da manhã como você treinou, sem exageros. Claro. Pega aquele teu kit que na noite anterior você já deixou tudo separadinho. Pronto. Tipo, os caras dão aquela sacolinha, coloca tudo lá dentro. Acordou de manhã, então deixa tudo no cantinho. Tênis, meia, tudo que você vai usar, não deixa nada longe. Isso. Não sai pela casa caçando as coisas, isso, entendeu? Pra que vai estar ansioso, vai estar... Você cochilou 5 minutinhos a mais, você vai ficar nervoso, vai sair com pressa, é fatídico que você esqueceu alguma coisa. Sim. Então, pegou todas as suas coisas, tudo certinho, já sabe onde vai estacionar o carro, tô dentro. Que eu falei, chegou lá na prova, fez tudo que tinha que fazer, aí tô com minha sacolinha, preciso deixar no guarda-volumes. O que eu preciso pra prova, né? Então, passei meu protetor, peguei meu óculos, deixei a chave do carro, enfim, fiz tudo isso. Vou lá, deixei no guarda-volumes, vou fazer um aquecimento. 5, 10, 20 minutos, 15 minutos, cada um tem o seu protocolo pré-prova aí, o que tá acostumado. Legal. O ideal é que esse aquecimento termine pelo menos 10 minutos antes da largada, né? Porque aí se precisar você toma uma água, se precisar ir no banheiro fazer um xixi dá tempo e vai alinhar. Vamos alinhar para a largada. Alinhamento de prova de corrida é uma muvuca. É normal, tá? Então você vai estar ali no seu canto, primeira prova, um pouco do meio para trás, vai vir um cara empurrando, pedindo licença, normal, não se preocupe, é assim mesmo, tá? Boa esportiva, né? Tem que ser de boa. Eu acho que é tranquilo. Tem uma contagem regressiva, né? Então vai rolar lá 10 segundos, alguma coisa assim. Tem sempre um locutor dando uma animada na galera. Tocou a buzina, largou minha prova. Aonde eu solto o relógio? Prova de corrida, tirando a classificação geral, ela é por tempo líquido. Então você vai dar start no seu relógio no tapete, embaixo do pórtico. Então assim, quando você entender, normalmente tem um arco, né, que a gente chama de pórtico. Eu fiquei sabendo que a galera não sabe o que é pórtico. Esses dias que uma colega nossa falou, o que é pórtico? Eu falei, você já passou embaixo disso algumas dezenas de vezes e não sabia que chamava pórtico. Eles colocam tipo um arco, às vezes é feito de inflável e tal, que nem aqueles pórticos quando você entra em Campos do Jordão. Isso. Aquele pórtico, ela tem um pórtico daquele tipo lá e eles colocam uma faixa, como se fosse uma lombadinha embaixo, passa-fio, é isso mesmo. Que é onde passa o seu chip. A hora que o seu chip passa ali, começa a contar o tempo. Exato. Então, e é ali que você solta o teu relógio. Exatamente isso. Ali começou sua prova. Começou sua prova, já era. O que você planejou? Vai ter que entregar o planejado, né? Plano A, B e C, eu sempre falo, né? O dia bom, o dia normal, o dia bom e o dia ruim. Mas como é que eu vou perceber isso? No primeiro quilômetro. Tem dia que você sai com aquele pace que você tinha programado para fazer e fala, nossa, tá fácil. Então vou apertar um pouquinho. Usa o pace de 6 como exemplo. Isso. Se eu programou fazer 5 km a 6. Saí a 6. Saí a 6, tô me sentindo super bem. Deixa eu apertar um pouquinho. 5,50. Puta, legal, tô bem. Tô ali. No último quilômetro, falar, tem um gásinho, agora eu posso gastar o último quilômetro, 800 metros. Pum. Terminei a prova correndo a 5,45, 5,40, entreguei um pace de 5,49. Cara, foi dia ótimo. Bom, ótimo. Eu tava programando pra 6. E o 6, às vezes pode ser 5,58, 6,2 e tal, perfeito. Putz, saí pra correr e percebi que sair no pace de 6 estava difícil. Nossa, já saí, falei, não, hoje vai ser aquele dia... Reduz um pouco o pace. Isso acontece com frequência, tá? Não é nenhum demérito. Joga o pace lá pra 6,15. Começa a entender os sinais do seu corpo. Deixa aquecer, quem sabe depois pega, né? Isso que eu falo, às vezes passou o quilômetro 3, você fala, nossa, minha perna soltou, encaixou o 6 ou 5,50 e voltou. Aí você começa a ter algumas percepções, né? Você fala, pô, será que foi ansiedade? Será que eu aqueci pouco? Demorou pra eu entrar em temperatura de funcionamento? No começo, né, isso é bom falar que no começo é normal você dar uma caída no teu desempenho conforme você vai chegando perto do final. É normal. É normal. Você ainda não conhece teu corpo, é a tua primeira prova. Às vezes você gasta antes. Às vezes chegou no 4 e fala, nossa, falta 1 e eu já
difícil. Já tá difícil, né? é normal, é a tua primeira prova. Outra coisa, é muito importante você prestar atenção que você vai estar largando com uma galera, vai ter muita gente correndo do teu lado. E tem gente que não tá ouvindo esse podcast, não tá escutando o que a gente tá falando, não teve um treinador, tá ansioso e vai sair num puta de um pau. Exatamente. Não deixa o seu coleguinha do lado Emocionar você. fazer você... Não se emociona. Fazer você meter o louco, você entendeu? Não se emociona. Faz o planejado. É. Planeja e faz o planejado. Porque a chance de você chegar na frente daquele maluquinho lá é bem grande. Não, falar pra vocês bem claro. Eu falo não emocionar, mas assim, não faça cagada. Ah, é, meu? Você treinou pra quê? Ah, eu treinei pra 6 e 5,50 seria o mundo ideal. Você saiu, deu ali 50, 60 metros, 100 metros, você olhou no relógio tá 5,20, Segura. você tá fazendo cagada. Por quê? Porque você não treinou pra aquilo. Não é? Você entendeu? Ótimo, que um dia você pode ser que você consiga e eu gosto, é legal quando evolui. Acho que é sensacional isso. Mas você ainda não está preparado. Então o que vai acontecer? Quilômetro 1, quilômetro 1,5, você já vai estar caminhando. Então, Ou cuidado. você tinha planejado para fazer 6. Você começou a 5,10. Daqui a pouco você tá correndo a 7. Exato. Então cuidado controle as emoções. Né? Né? Não vai fazer cagada. Outra coisa, quando a intensidade passou um pouquinho da intensidade que você estava treinado você vai ter dificuldade para se hidratar. Né? Então vai passar no ponto de água, você já vai tentar tomar água, não vai. Tudo bem que a prova de 5 não interfere tanto, mas ajuda, né? Um golinho d'água, molhar a boca, sempre dá um conforto. Nem que seja psicológico, mas dá um conforto. Se a gente for pensar em hidratação, a gente falando em meia hora, nem é tão essencial. Até porque as provas largam cedo. Mas se você estiver dentro do seu programado, você vai conseguir molhar a boca ali, dar uma, né? Se estiver muito quente, jogar água na cabeça. Essas coisas todas são importantes. Eu queria dar uma dica de ouro aqui, vou até colocar a minha percepção disso, como a gente já conversou no outro episódio. Eu corria de fone de ouvido. Eu comecei a não correr mais de fone de ouvido. De vez em quando eu vou treinar, se eu tô sozinho, eu tô meio embodeado e tal, eu coloco meu fone de ouvido. Percurso conhecido. Vou fazer um lugar que eu já tô acostumado, eu ponho meu fone de ouvido. Mas em prova eu comecei a correr sem prova. Sem fone. Comecei a correr sem fone. Porque a prova ficou melhor. Você começa a conversar com a galera, rola uma experiência. Tem uma energia diferente, né? Cara, e assim, a minha dica é, cara, curta a tua prova. São as primeiras provas, elas vão ficar marcadas pra você pra sempre. Tira uma experiência boa disso, sabe? Olha ao seu lado, vê como é que as pessoas estão correndo, brinca, as pessoas vão brincar, vão falar as coisas. Pode até que seja um pouco difícil pra você, porque você vai estar um pouco ofegante, mas, cara, tenta absorver o que tá à tua volta. Tenta, sabe, entender o que tá acontecendo, sabe? Sentir, usar todos os seus sentidos para vivenciar aquela experiência. Pode ser que você nunca mais corra, pode ser que você queira correr diferente e pode ser que aquela prova que você está correndo naquele específico lugar não aconteça mais, entendeu? Então, assim, a minha dica de ouro você fez tudo isso, você se planejou, você passou por todo esse processo e você vai correr uma prova que você objetivou ela lá atrás, para qual você se preparou. Então, é legal você ter o espírito esportivo e competitivo de querer dar o seu melhor. Claro. Mas eu acho que o seu melhor não pode, tem que estar contemplado com a energia do... O seu melhor não pode falar, o meu melhor é não olhar pra galera, o meu melhor é sangue nos olhos e sair dando cotovelada em todo mundo. Não é isso não é ser seu melhor. Você entendeu? Dar o seu melhor é você fazer o seu melhor do ponto de vista de desempenho físico, mas absorver a prova, ser uma pessoa simpática. Curtir, né? Curtir o rolê, cara. Curtir, sair com um sorriso no rosto, ter se divertido. Afinal de contas, a gente não é atleta olímpico. Exato. A gente tá ali pra se divertir, cara. Pra conquistar o seu melhor, não o melhor do outro. O cara tá correndo mais que eu. Beleza, esse é o melhor dele, não é o seu melhor. Claro. Né? E aí pensando o seguinte, tô ali na prova, tô ali no meu pacezinho de 6, chegando perto dos 30 minutos, estão acabando os meus 5 quilômetros. Aí você começa a ver o quê? Pórtico de chegada. Ali é só a coração, né? Então assim, pisei no tapete de novo, parei o relógio, encerrou sua prova. Lembra que o tapete é embaixo do pórtico, isso. Chegada, linha de chegada. Missão cumprida, entregou. Primeira coisa, vai ter gente orientando. É legal não parar logo depois que você passa. Claro, fiz muita força, entreguei tudo, preciso respirar um pouquinho. Ótimo. Tenta desviar um pouquinho pro lado, porque senão alguém vem atrás de você. Fui pra grade e tal, esperei ali 1 minutinho, 2 minutinhos, já voltei à vida. Sai daquela área, pra não embolar, então sai daquela área, vai pra área de dispersão, ali provavelmente vai ter água, algum isotônico, banana, maçã, alguma fruta, vai pegar a sua medalha, e aí você vai voltar pra área do evento. Voltou pra área do evento? Voltou à vida? Vai fazer sua foto, vai curtir pós-prova, conversar com outras pessoas,
vai lá pegar suas coisas no guarda-volumes, né? Não deixa pra última hora. Se tiver um pouco frio, vai lá, põe uma outra camiseta, né? Se seca, põe um corta-vento, alguma coisa assim. Se você tiver, uma coisa que eu normalmente faço, eu levo sempre uma camiseta a mais. Eu seca, levo também. Porque eu chego encharcado. Então eu já tiro aquela camiseta suada, põe uma sequinha, pra não ter perigo de dar ruim pra você depois. Isso, então, pouco tempo depois você vai... Algumas provas já mandam mensagem do seu resultado, ou você daqui a pouco aparece o resultado. Eu acho que como primeira prova é legal você curtir um pouco o pós-prova também. Então, fica lá, vê quem vai ter no pódio. Tem prova que agora você pode pegar a fila lá e marcar o seu tempo na medalha. Se você comprou o kit com a camiseta finish, vai lá pegar a tua camiseta finish. Vai lá pegar a camiseta. Normalmente tem música rolando. Se você quiser esperar o pódio, legal. Tem os lugares que tem massagem, tem música. Eu acho que independente, você fazendo ou não, curta. Agora sua missão foi feita. Você entregou a prova. Vai lá, toma um café, come alguma coisa... Faz o social pós-prova. Ah, quanto tempo? Normalmente eu fico em torno de 1 hora, depois que eu chego 1 hora, 1h30, às vezes tem algum amigo seu, algum conhecido que está fazendo uma outra distância, ou chegou antes que você, ou chegou depois, vai procurar trocar ideia. Eu acho que é a parte... Falei, depois que passa a linha de chegada, independente do que você fez, aquilo ali passou, fui bem ou mal, ok, vira a chave. Você fez o seu melhor, com todo mundo. É a consagração do seu rolê. É o melhor do dia. Vira a chave lá, acabou a prova, vamos trocar ideia com outras pessoas, vamos conversar. E aí sim, o seu dia de prova vem se encerrando. Se você seguir algumas das nossas dicas, né? E realmente estiver preparado e empenhado para fazer a prova, não tem como dar errado. Honestamente, assim. Dentro do plano A, B e C, não tem como dar errado. E assim, foi a sua primeira prova. Então você saiu de lá, levando em consideração que você fez 5 km, fez 30 minutos nos 5 km. A próxima prova que você for fazer, você já tem um parâmetro. Exato. A minha anterior eu fiz 5 km em meia hora. Eu vou fazer 5 km em 28 minutos. Vou fazer 29 que seja. Eu vou me superar. É a história que eu falo do sub-30, né? Ah, mas eu quero fazer abaixo de 30. Pra mim, 29,59 é abaixo de 30. Acabou. O relógio não deu 30 ainda, então... É um degrau, é um passo de cada vez. Exatamente. Né? É um passo de cada vez. E o que é legal? Ah, essa prova é de um circuito, ano que vem vai ter de novo? Eu vou de novo, porque agora já sei o percurso, eu quero baixar nesse percurso. E o desafio é contra você. Exatamente. Fiz a prova X no dia tal. Ano que vem vai ter, eu vou lá fazer, fiz em 30, agora eu vou fazer em 29, vou fazer em 28,5. Ou que você faça em 30, fala assim, fiz em 30 e cheguei destruído. Vou fazer em 30 e vou chegar bem. Inteiro, exato. Dica final pra gente encerrar esse episódio a minha dica final, depois você dá a sua. Se hidrata, terminou a prova, se hidrata com Gatorade, com isotônico lá, se tiverem banana, come banana, se tiver uma cerveja, toma cerveja, se hidrata, se alimenta e vai curtir, vai pra galera. Você entendeu? Porque o dia seguinte vai ter um pouco de dor muscular e normal, mas isso é normal. Você treinou pesado, você já sentiu isso no treino. Não é nenhuma novidade. E se prepara para a próxima. Tá? Mas você terminou, se alimenta bem, se hidrata, vai tomar sua cervejinha, vai curtir com a tua família, com os teus amigos, entendeu? Vai consagrar o teu dia. Vai festejar, regozije. Essa é a minha dica. É isso. Aqui pro meu lado, minha dica fica... tire todas as dúvidas, tudo aquilo que te deixa inseguro, treine, não deixa nada pro dia da prova, tá? Então, eu realmente coloco como quase imprescindível você ter um treinador ou alguém com mais experiência para te auxiliar, tá? Para que você não fique dentro das suas verdades, depois passe vergonha ou não consiga atingir seu objetivo. Então, eu acho que a corrida é um esporte super social, a galera se ajuda muito. Eu acho que você, começando a correr, você vai querer levar pessoas para a corrida, vai fazer amigos dentro da corrida. Então, é sempre assim, a prova, ela é a cereja do bolo de um processo. Então, você tem que ir lá para fazer o melhor do dia, entregar o melhor do dia e curtir. Tem que ser um dia, além de tudo, além de competitivo, tem que ser alegre, você tem que curtir esse momento. É a coroação de um período, e aí passou ali segunda-feira com dor, um pouquinho de dor, na quarta-feira já está procurando outra prova, já quer outro objetivo, e acho que isso vira uma sequência. E cara, assim, se vocês tiverem dúvida, cara, escreve aí. Cara, não entendi isso, como é que é isso mesmo? E se for assim, eu já ouvi diferente do que vocês estão falando. Eu escutei uma coisa falando de outra forma. Isso, aqui a gente está colocando, expondo experiências nossas, vivências, mas isso nada daqui é verdade absoluta, são só, acho que, dicas interessantes para você... nem a ciência é absoluta, então a gente acho que muda aí.
A gente está muito mais aqui fomentando a modalidade, fomentando o esporte, tentando facilitar um pouco a vida de quem está querendo começar. Mas assim, deixa sua mensagem aí, critica, gostamos, não gostamos, achei que faltou isso. Se você tem mais alguma dica, você que corre já, e cara, faltou você falar disso, dá a tua dica aí, interage, fala alguma coisa. Compartilha esse vídeo com quem tá querendo começar a correr, sabe? Dá o like, dá o like, dá um joinha, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Ativa a notificação porque é uma série de corrida, nós estamos no 2º episódio, tem pelo menos mais 2 episódios sobre corrida de rua. Depois haverão... Tem mais na verdade 2 episódios de corrida, vai ter uma corrida de rua ainda de distâncias mais longas. A gente vai falar com um pouco da galera que já corre, depois nós vamos pra corrida de montanha. Corrida de montanha, a gente vai falar alguma coisinha também das ultras, assim, só passar por cima. Isso, e tal, a gente fala no próximo também. Que não é muito nosso forte, né? Mas a gente conhece uma galera que manda isso aí. Eu acho que a ultra, ela já é uma galera que já precisa ir no médico. Já é uma outra questão. A polêmica. Falta de terapia. Mas a gente vai ter, a gente está programando fazer séries sobre ciclismo, sobre vários esportes. Então deixa só a inscrito feito e coloca o sininho lá para você receber a notificação de quando forem sair essa série, os episódios novos. Beleza? É isso? É isso aí. É isso, a gente se alongou um pouquinho, mas acho que o tema precisou, né? O episódio pediu, a gente passou um pouquinho do nosso tempo, mas... Cara, tá legal. Assiste um pedacinho agora, depois um pedacinho depois. Exatamente. Vira um episódio de minissérie. Certo? É isso? É isso. Pipo, obrigado. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Valeu, um abraço.